Olá a todos, tudo bem com vocês? Então, olha só, eu vou fazer uma sequência de aulas aqui para a gente ver um pouquinho a ferramenta do Excel aplicado à análise de dados, tá? Bem introdutório para ver como a gente faz para trabalhar com essa ferramenta. Essa é a ideia que eu vou trabalhar aqui com vocês. O Excel, como qualquer ferramenta, ele tem muitas aplicações, tem muitas funções, tem muita coisa. Então, eu quero dar alguns passos de como a gente faz para começar uma análise de dados por eles e as principais ferramentas que a gente utiliza dele, tá certo? Eu preciso encontrar referência dessa pesquisa que foi feita já faz alguns anos, eu não me lembro, vou dar uma pesquisada no Google, uma hora eu coloco para vocês, mas uma coisa que eu li já faz tempo que funciona assim. Fizeram uma pesquisa da quantidade. Quando você tem uma ferramenta, pegaram várias ferramentas, vários softwares, e trabalharam com usuários, perguntando para eles o que eles utilizavam, fizeram alguns testes com esses vários usuários de várias ferramentas, e o que notaram é que das ferramentas que existem para muita coisa, as pessoas acabam utilizando entre 10 a no máximo 15% do potencial que a ferramenta oferece. O Excel não fica longe disso. Tá? Apesar de ser uma ferramenta muito divulgada, antiga, tá certo? O Excel, ele é eu vou mostrar ele para vocês já, trabalha com worksheets, da onde que vem essa história toda, tá? Onde vem essas planilhas, como que funciona. A gente acaba utilizando muito pouco do que ele realmente nos oferece, tá? E a questão é simples, você acaba se acostumando com algumas coisas, você acaba criando rotinas para trabalhar, então assim, não somos seres humanos e a gente acaba se acostumando com muita coisa. Então a ideia aqui funciona assim. Deixa eu jogar vocês para o Excel. Esse aqui, tá? Eu vou sair um pouquinho de cena aqui para não atrapalhar tanto vocês, tá certo? E então aqui a questão é a seguinte. Deixa eu ver aqui. Para não ficar atrapalhando vocês, eu vou sair de cena, tá? Fica melhor assim, sem eu não atrapalho vocês. Esse aqui é o Excel, tá certo? Ele tem os seus menus, tem muita coisa aqui dentro, mas a grande questão é, ele trabalha com planilhas, e essas planilhas são limitadas. São limitadas por quantidade de colunas, vocês podem ver que eu fui até o final, e quantidade de linhas, tá? Ou seja, se ele tem limitações, significa que se você pegar uma base de dados que é superior a 1.448.576 linhas, ele não vai funcionar. Tem que ter algumas limitações. E se você tem essa quantidade de colunas a mais, ele também não vai funcionar. Então, o Excel é uma grande matriz que ele foi gerado lá atrás, principalmente pensando em livros caixas, tá? Contas para livros caixas. Por isso que se chama workbook, worksheet, tá certo? E como se fossem livros de contabilidade. Isso que surgiu o Excel, tanto que no meio financeiro ele é ainda muito utilizado e a maioria das empresas utilizam ele fortemente, tá certo? Quando você pega empresas, ele, poxa, para fazer controles, é tudo via Excel que ele é tranquilo de utilizar e vem dessa história de contábeis, tá? Só que como é uma ferramenta digital, para você colocar cálculos estatísticos, funciona bem, tá certo? E para o mercado que a gente trabalha, ele também funciona muito bem. Quando você vai para coisas muito específicas, ele já não, como por exemplo, se você vai trabalhar com física, com engenharia ou com matemática, coisas muito específicas que estão fora do mercado, principalmente na área de pesquisa, aí o pessoal já não gosta muito porque ele pode deixar a desejar em algumas coisas muito precisas. Mas para o mercado, é, ele é fantástico, assim, tá certo? É bem difundido. O que acontece? Os menus deles, ele pode aparecer ou desaparecer dando um clique duplo, como eu fiz para vocês aqui. Tá? Deu um clique duplo, apareceu aqui, desapareceu com outro clique duplo. Então, dá um clique duplo, ele aparece, ele ajusta. Tem muitas funções em cada uma delas, pra caramba. Vou explicar todas? Nem de jeito nenhum, tá certo? Mas, para a gente trabalhar com dados, as principais são. Então, você vai ter salvar, como? Você pode salvar informação
com vários onde você quiser, vários lugares diferentes onde você quer salvar e formatos diferentes, tá? Até em nuvem. Mas o grande detalhe aqui é, para você trabalhar com base de dados, a primeira coisa que você tem que ver não é o Excel, mas a sua base de dados. Então, eu particularmente gosto de trabalhar com uns programinha que você baixa aí, até vai estar lá no nosso sistema de aulas, no portalzinho de aulas, que se chama Notepad++. Qual que é a vantagem dele? Ele abre qualquer base de dados, tá? Indiferente do tamanho dela. Vai ser a quantidade de memória que você tiver. Então, se ele for maior que a capacidade do Excel, ele abre também, tá? O que eu faço? Para trabalhar com ele é bem simples. Então, eu vou pegar uma base de dados qualquer aqui, que vai ser essa ideia que eu estou fazendo aqui para vocês, e vou jogar para cá, tá? O que ele me mostra aqui? Por que eu joguei aqui? Porque aqui em cima, a primeira linha é que nós chamamos de variáveis, são as variáveis que nós temos. E aqui são aqui embaixo, a partir da segunda linha, ele está populando essas variáveis. O que ele está fazendo aqui para mim, neste caso, é separando cada variável que eu tenho aqui por vírgula, tá? Esse arquivo que eu estou colocando aqui é um arquivo que vocês podem ver CSV, tá certo? Mas pode ser .txt, .data, ele abre bastante coisa aqui, tá? Vários formatos diferentes. Ele traz algumas informações para a gente, tá? Por exemplo, qual que é o tipo do arquivo aqui. Então, ele já facilita na hora de jogar no Excel. Aqui eu não vou ficar falando das variáveis em si, mas o primeiro passo para você, então, é abrir essa base de dados no Excel. Então, o primeiro passo foi pegar esse Notepad++ e jogar a base de dados lá. Você fazendo isso aqui, você já sabe qual que é como é a divisão entre as variáveis. Ou seja, essa divisão é por vírgula. Ah, Lucas, mas CSV não é sempre por vírgula? Não. Essa é a questão. Pode ser por ponto e vírgula, pode ser por um caractere especial, pode ser por qualquer coisa. A questão é, você tem que abrir para ver como funciona essa base. Se você não faz isso, você vai ter problema no abrir no Excel. Então, o passo 0 é como é a minha base. A primeira coisa. Então, aqui é isso que a gente fez. Então, essa aula que é a aula 0 é como é a nossa base. Tá certo? Então, foi aqui eu estou chamando aqui o passo 0, né? Aula 1, perdão. Aula 1, passo 0, que é como é a nossa base. Então, essa é a primeira coisa que a gente faz antes de trabalhar com o Excel em si. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu tinha que falar para vocês. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.